Graça e paz, boa noite. Quero aqui deixar uma palavra da parte do Senhor para a minha vida, para a sua, que está em Lucas, capítulo 18. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu só achar aqui a palavra, né? Uma palavra de bênçãos, uma palavra para a nossa reflexão, né? Nos nossos dias de hoje que estamos atravessando. Essa palavra ela está em Lucas capítulo 18, versículo 15. Ela fala assim: traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim, e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer essa reflexão para os irmãos, compartilhar essa passagem, essa mensagem com os irmãos, com os amigos do Facebook, das redes sociais, para essa importância de estarmos abençoando as nossas crianças. Você vê que os discípulos, quando viram as crianças se aproximando de Jesus, tentaram repreender e não deixar. Mas Jesus, logo que viu isso, impediu e deixou que as crianças viessem até ele. E as crianças foram, ele abençoou as crianças e ainda disse que nós devemos ser como crianças. Termos simples e puros como uma criança. Ter um coração puro, um coração simples como uma criança. E aí Jesus vem nos ensinando que delas pertence ao reino dos céus. E mais, devemos abençoar as nossas crianças. Devemos impedir e falar palavras torpes para as nossas crianças. Ensinar para as crianças a palavra do Senhor. Ensinar para as crianças coisas boas. Trazer para as crianças a sua vida de criança. De ela brincar, de ela correr, ser criança. Infelizmente, nós vemos que muitas vezes isso está acontecendo com as nossas crianças. E ao mesmo tempo vemos as crianças sofrendo, muitas crianças morrendo. As crianças, às vezes, estão sendo mortas, né? Por envenenamento. Veja o que aconteceu essa semana aí, semanas aí. Mataram, deram veneno para as crianças. Ou por bala perdida, ou passam situações dentro da família, situações que aqui não se deve, não vou falar, mas situações de violência, de todas as formas. Por isso, irmãos, eu venho aqui trazer essa mensagem para que nós possamos, eu e você, em todo momento, estarmos orando pelas nossas crianças. E eu não falo só as minhas crianças, as suas crianças. Se for analisar, eu não tenho mais criança na minha família, minhas filhas já estão grandes. Mas nós temos que orar pelas crianças. Delas é o reino do Senhor, é o reino dos céus. Assim disse Jesus. Nós temos que preservar a criança que está dentro dela e fazer com que ela viva esse momento de criança que ela está vivendo. E sempre abençoar, falar palavras de bênçãos para as nossas crianças, para os nossos filhos, procurar falar palavras que venham fazer com que elas venham crescer, serem boas pessoas, terem caráter, aleluia. Lá em Provérbios, deixa eu ver aqui, Provérbios capítulo 22, muitos que vocês já conhecem, fala assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Então nós devemos, desde criança, ensinar a criança no caminho certo. E eu quero trazer essa reflexão para os irmãos,
trazer esse pensamento para os irmãos dentro dessa palavra do Senhor Jesus, de estarmos abençoando as nossas crianças, de estarmos levando a palavra do Senhor para as nossas crianças, de forma que nós possamos, que elas possam entender, né? Falar do Antigo Testamento, falar do Novo Testamento, mas de forma de brincadeira, né? Uma forma que as crianças entendam e elas vão crescendo, aprendendo a palavra. Eu tenho uma experiência de umas pessoas que ela ensinou as crianças desde pequeno. Hoje elas ligam essas crianças que já não são mais crianças, já são adolescentes, elas ligam para essa pessoa para falar da palavra com ela, para conversar com ela sobre a palavra, para ler a palavra, para se fortalecer na palavra, porque elas foram ensinadas desde pequeno a palavra de Deus, percebe? E isso é importante, irmãos, muito importante, para que nós possamos ter em nossas vidas pessoas que busquem, que temam ao Senhor, que glorifiquem e adorem o nome do Senhor Jesus, em espírito e em verdade, que venham buscar, que sejam fortalecidos, que quando elas crescerem, essas crianças crescerem lendo, buscando a palavra, os pais ensinando, ou os tios, os familiares ensinando elas na palavra de Deus, quando elas crescerem, elas vão ser firmes na fé, elas vão estar firmadas na rocha, e não vai ter nada, nenhuma adversidade que elas forem passar vai afastá-las da presença de Deus. Porque toda vez que vir uma adversidade, elas vão buscar na palavra do Senhor Jesus. Vão buscar em Deus. E Deus vai dar a resposta. O Espírito Santo de Deus dará a resposta para esta criança daquilo que ela precisa, daquele momento que ela está passando. O Senhor vai responder, porque o Senhor é fiel, Deus é fiel. Por isso, irmãos, amigos e amigas, busquem a levar para as suas crianças a palavra do Senhor. Busquem a levar para as crianças mensagens de bênçãos, mensagens de crescimento espiritual, crescimento humano, amém? Falando sobre a importância de estarmos buscando o Senhor, falando para elas da importância de respeitar um ao outro, de respeitar o próximo, ver o próximo como a nós mesmos, amém? Buscarmos sempre a presença do Senhor e que as crianças possam crescer pensando assim, abençoando, sendo abençoadas. Não podemos levar para as crianças palavras torpes, mas sim palavras de bênçãos. Amém? Eu quero aqui deixar essa palavra para vocês. Quero aqui apresentar neste vídeo uma oração que o Senhor venha derramar sobre todas as crianças muitas bênçãos. Que o Senhor venha dar ordem aos anjos, aos teus anjos, para que venham acampar junto às nossas crianças, para que elas sejam protegidas, abençoadas, para que o Senhor venha visitar as nossas crianças abandonadas, as nossas crianças que estão no abrigo, as nossas crianças que estão na rua, as nossas crianças que muitas vezes estão sofrendo violência dentro de casa, de todas as formas, verbal, física. Mas que Deus venha entrar com providência nessa situação, para que Deus venha visitar as famílias nesta noite, trazendo restauração, trazendo harmonia, trazendo paz, abençoando as nossas crianças, trazendo, aleluia, cura sobre as nossas crianças, visitando cada lar, cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor. O Senhor Jesus é tão lindo. O Senhor Jesus, a palavra do Senhor é tão maravilhosa para mim e para você, que ela nos toca o coração e nos fortalece a cada dia, nos dá uma nova esperança e fala comigo e com você. Abençoe a sua criança,
Abençoe as crianças do Brasil e do mundo. Que o Senhor nosso Deus venha visitar cada criança, não só no Brasil, mas também no mundo. Nas guerras, nos locais onde estão tendo guerra, no Oriente Médio, na Rússia, na Croácia. Que Deus venha proteger estas crianças que estão nestes lugares. Venha trazer uma cobertura espiritual. Que os anjos do Senhor vão até aquele local e protegem essas crianças. Amém? Aqui fica a minha palavra. Que vocês tenham uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, uma semana cheia do Shekinah do Senhor Jesus na tua vida. Que a unção do Espírito Santo venha dar direcionamento para a sua vida. Venha dar posicionamento. Às vezes nós precisamos ter uma posição de estarmos na presença de Deus. E assim Deus vai fazer a obra. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.